Olá pessoal, meu nome é Marcelo Eno, sou responsável pelo portfólio de SAP da T-Systems. Primeiramente agradeço aí pelo tempo, né, e pela presença de todas. Meu objetivo aqui é apresentar a abordagem Magenta Field. Então, o que é a abordagem Magenta Field, né? A abordagem Magenta Field, ela traz aí os melhores métodos de migração para S/4HANA, são métodos que trazem aí o melhor custo-benefício para a sua empresa, obviamente, de modo que você tenha o maior ganho possível de utilização do S/4HANA. Tá? Então, isso, obviamente, vai acabar trazendo um melhor ROI para a sua empresa, né? E uma melhor performance de negócio. Rapidamente, eu vou falar um pouco sobre o nosso institucional, então, passar aqui quem é a T-Systems. A T-Systems é uma empresa do grupo Deutsche Telekom, tá? Nós somos o braço de TI. Também temos aí no grupo a T-Mobile, né? Nossa empresa é uma empresa alemã. Nós estamos presentes aí em mais de 50 países. Temos aí 98% de índice médio de satisfação de projetos. Temos uma receita de 75 bilhões de euros, mais de 260 mil empregados, mais de 4 mil SAP Experts, mais de 600 SAP Experts no Brasil, aproximadamente 2 mil empregados no Brasil. Temos aí 67 centros de competência no mundo, sendo que um deles fica em Blumenau. Em Blumenau nós temos atendimento offshore e nearshore, com o idioma alemão e inglês, tá? E outros. Também temos outras divisões dentro da empresa, então toda a parte de Cloud, Managed Services, a parte de Digital SI, onde nós temos aí toda a parte de baixa plataforma, IoT, MII, né, alta tecnologia, a parte de Security, em especial aí com o tópico LGPD. Tá? Sobre a parceria da T-Systems com a SAP, então a T-Systems no Brasil, ela é posicionada como uma empresa Platinum Partner, tá? Então ela está no alto lá da pirâmide, porém, no mundo, tá? Nós estamos entre os poucos 16 parceiros estratégicos globais da SAP. Tá? Então, isso são pontos extremamente relevantes, tá? Que se traduzem na qualidade e na entrega dos nossos serviços. Junto a esse ponto, né, nós temos aí um alto nível de certificação da nossa empresa. Então, são mais de 1.000 certificados SAP, tá? Atualizados. Então, quando eu falo mais de 1.000, são mais de 1.000 nas últimas versões dos produtos SAP. Tá? Isso é fonte da SAP Global Certifications, tá? De junho de 2020. Também somos líderes em quadrantes de ESG, em especial líderes em S/4HANA. Temos também o pacote qualificado de conversão para o S/4HANA. Tá? Isso aqui é para o cenário Brownfield, chamado Convertir. Tá? Também temos o certificado de PCOE e muitos outros aí, entre eles também DevOps, que também pode ser utilizado aí para conversão para o S/4HANA. Ok? Agora vamos começar aqui a explicar sobre o que é o Magenta Field. O que acontece? Né? O Magenta Field é um método que nós adotamos para encontrar a melhor solução de conversão para o S/4HANA que a gente pode disponibilizar para vocês. Então, assim, é de conhecimento de todos, né? Atualmente, alguns cenários. Então, começando pelo Greenfield, né? Então, muitas empresas, elas seguem para a opção Greenfield, né? Devido a algumas limitações, né? Então, o que é o Greenfield? Greenfield é uma nova implementação de S/4HANA, pode ser on-premise ou cloud, né? Você pode trazer aí novas configurações de processos, fazer um redesenho, né, uma reengenharia de processos, uma reengenharia de configurações, revisar todos os seus desenvolvimentos do zero. Então, basicamente, é uma nova implementação, é como se você estivesse vindo de um outro ERP para o S/4HANA. Né? Existem aqui alguns pontos de atenção, né, que precisam ser considerados para o Greenfield. Então, assim, quais são os pontos que fazem com que você venha para uma estratégia Greenfield? Eu preciso redesenhar meus processos, eu tenho desejo de utilizar tudo que existe de maior tecnologia dentro do S/4HANA, né? Então, em especial, que toda a parte de inteligência artificial, né, que envolve machine learning, IoT, RPA,
informações preditivas. Eu vejo que o meu ECC atual, ele é um sistema que já está engessado, está muito poluído, então eu não consigo mais inovar, eu tenho um sistema travado. Então, me faz mais sentido fazer uma mudança para um Greenfield, uma nova implementação, né? Também tem uma necessidade do Brownfield, né, para fazer uma conversão, que eu preciso executar diversas fases de processos, são vários projetos, na realidade, né, e isso também faz com que eu tome a decisão de ir diretamente para o Greenfield, né. Então, são pontos bem importantes. Agora, outros pontos que não favorecem o Greenfield, né, então, por exemplo, o meu sistema já favorece todos os pré-requisitos de conversão, ou seja, eu posso manter o que tinha antes no meu S/4HANA. Eu gostaria de manter algumas customizações que são bem específicas do meu negócio. Eu quero manter o histórico das minhas transações, acho que esse aqui é um ponto mais relevante, né? Na visão de quem está buscando o Greenfield, né? Eu vou perder lá os meus processos, como se eu estivesse migrando de outro ERP, vou ter que criar um repositório para guardar aquelas informações, para fazer consulta, em especial aí nas questões fiscais, legais, né? Que eu tenho que manter por alguns anos. Então, esse é o cenário Greenfield. O cenário Brownfield, né, é um cenário onde você executa uma conversão direta. Então, eu vou pegar simplesmente, né, uma forma simples, eu vou pegar o meu ECC e vou transformar o meu ECC no S/4HANA. Então, eu vou manter lá os mesmos processos, vou manter todos os meus E's. Obviamente, eu vou ter que fazer uma análise de simplificação. Eu tenho alguns pontos, né, em especial que eu tenho que analisar, né, de pré-requisitos. E no caso do Brownfield, a T-Systems ela é qualificada, né, com um pacote chamado Convertir, que é um pacote que facilita esse passo do Brownfield. Tá? Então, esse é um diferencial nosso que a gente pode, obviamente, explicar e colocar em detalhes para todos vocês, né? E aqui são alguns pontos que fazem com que você tome a decisão ou não de seguir para um Brownfield. Então, assim, meu sistema, né, trabalha com funções de negócio importantes que não existem na S/4HANA Standard, né? Preciso fazer otimizações. É possível, é necessário um Go Live Big Bang, né? Preciso de dados históricos. Então, são todos os pontos que são relevantes aí para essa análise. Por um outro lado, eu também posso ter pontos de desvantagem. Então, vamos supor, preciso fazer um Go Live faseado em ondas, né? Tem a preparação do RP para conversão, é uma longa tarefa, um alto esforço, são vários projetos. Existe uma estratégia para limpar programas. Então, assim, eu tenho muitos E's que eu quero excluir, ou até mesmo o meu banco de dados, ou até mesmo informações como, por exemplo, tem empresas obsoletas que não faz sentido eu trazer para o meu S/4HANA, então eu gostaria de fazer uma reestruturação organizacional. Então, tudo são vários pontos aí que geram esse tipo de decisão, né? E outro ponto muito importante também, com relação à janela de inatividade, né, que é um downtime, né, de entrada em produção, quanto que é a minha janela? Minha janela é muito curta, que se ela não for curta, né, aliás, se ela for muito curta, eu posso ter problemas devido ao tamanho do meu banco de dados, né? Afinal, eu estou arrastando vários anos aí, tá? E nós temos aqui mais uma terceira abordagem, tá? Que é uma abordagem que nós chamamos de Bluefield, tá? Essa abordagem, ela utiliza um pouco das ferramentas do Convertir, tá? Mais ferramentas da Schneider, que é a SMP, tá? Então, qual que é a grande diferença do Bluefield frente ao Greenfield e Brownfield, né? O Bluefield, ele traz o melhor dos dois mundos, ou seja, eu consigo pegar todos os meus históricos e trazer para a nova versão da S/4HANA, não deixando de atender às necessidades que eu tenho ligado ao Greenfield, ou seja, eu consigo rever todos os meus processos, consigo rever minhas configurações, consigo trazer informações seletivas, né, de históricos, eu tenho lá o tempo de inatividade minimizado, então eu tenho aqui como utilizar o que nós chamamos de Near Zero Downtime, que é uma ferramenta que possibilita a redução desse tempo de janela do downtime. Consigo fazer merge de empresa, ou seja, vamos supor, eu tenho 2 ECCs, 2 ambientes,
seria mandatório para o meu projeto trazer esses dois ambientes para um único S/4HANA, eu consigo fazer split, consigo fazer harmonização, consigo executar uma série de ações junto à conversão, né? De outra forma, como que nós enxergamos isso, né? Então, nós enxergamos o cenário Brownfield, o cenário Greenfield, né? Basicamente, e lá no meio nós enxergamos o cenário híbrido, né? Onde nós temos o Shell Creation e o Mix Match, ou seja, é o melhor dos dois mundos dentro de um único cenário, tá? E como que a T-Systems cobre isso, né? Então, no cenário Brownfield, nós cobrimos através do convertir, onde nós somos qualificados. O convertir, a qualificação, ela também ajuda, né, até certa etapa do cenário híbrido, e aí nós entramos com a ferramenta da SNP. E, obviamente, também atendemos o Greenfield, que é uma nova implementação de fato, né? E agora, como que isso funciona, né? Qual que é como que é a dinâmica desse Bluefield? Então, vamos lá. Estou falando aqui um pouquinho das ferramentas. Então, basicamente, quando a gente executa um Bluefield, nós utilizamos ferramentas standard SAP, né? Então, a ferramenta de USAM, DMO, né? Toda a ferramenta de conversão, né? Landscape Transformation. Então, utilizamos diversas ferramentas standard, mas também complementamos com outras ferramentas, são ferramentas certificadas, homologadas, né, pela SNP, utilizadas em grandes companhias, né, então temos cases aí de empresas muito grandes, né, globais, que utilizaram com muito sucesso essa solução, tá? E aqui como que isso funciona, né? O que é possível fazer com essas ferramentas, né? Então, a gente pode mudar, a gente pode dividir, a gente pode agrupar e a gente pode harmonizar, né? Então, mudar é uma mudança. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente fazer uma mudança de client, uma mudança de banco de dados, sistema operacional, uma mudança para o HANA, uma transformação no HANA, uma mudança para cloud. Então, é simplesmente uma mudança. Posso também dividir, posso separar uma entidade legal, né? Executar um carve-out, posso fazer uma separação seletiva, vamos supor, vamos só separar um módulo de HR, por exemplo, né? Posso separar o archiving, posso ter um caso onde minha empresa está sofrendo um processo aí de share deal ou asset deal, também consigo tratar isso aí via ferramenta. Posso fazer deleção de empresa, deleção de filial, deleção de organização de compra, organização de vendas, enfim, né? Também posso agrupar, ou seja, posso juntar clients, posso juntar ambientes, juntar módulos, posso juntar empresas, posso juntar filiais, né? Consigo fazer esse merge, né? Obviamente que aí existem vários passos que vão mostrar as ferramentas que executam isso, executar agrupamentos técnicos, agrupamentos funcionais, sistemas inteiros ou parciais. Também consigo fazer harmonizações. Então, consigo fazer uma conversão de plano de contas, uma conversão para o NewGL, uma reorganização de centro de lucro, agrupamento de empresas, alocação de filiais, harmonização de dados mestres, agrupamento de área de contabilidade de custos, consigo aqui aplicar meus best practices, aplicar o model company, né? Então, consigo aqui harmonizar, trazendo aqui o melhor também do Greenfield, né? E como isso é possível, né? Então, isso é possível através de ferramentas, né? Então, vou mostrar aqui para vocês as ferramentas e módulos que permitem com que isso seja possível. Então, a gente tem aqui uma série de itens, né? Então, itens de análise, né? Itens de shell, que é a parte da cópia do ambiente vazio, né? Análise de interface, uma ferramenta de dados de testes, uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de excelência operacional que te traz simulações preditivas desse novo ambiente. Nós quebramos isso, né, separamos isso na forma de uma tabela periódica. Então, dessa forma, a gente tem organizado tudo que é análise, tudo que é interface, tudo que é dados, tudo que é transformação, tudo que é o shell e tudo que são a excelência operacional. E como que isso funciona, né? Então, começando aqui pela parte de análise, o primeiro passo que nós fazemos, nós executamos uma análise chamada, com um report chamado Crawl Bridge, tá? Então, isso é um report que ele roda no seu ambiente, tá? Esse ambiente pode ser preferencialmente um PRD, mas pode ser um QAS, ele não gera impacto na sua performance, tá? Ele usa um work process,
ele é certificado, tá? Então, ele faz análise, né, análise da sua estrutura empresarial, então, toda a sua organização, empresa, área de contabilidade de custos, filiais, organização de compras, vendas, né? Faz análise de toda a sua aplicação, de todos os seus dados mestres, das suas customizações, do seu repositório de dados, né? Faz verificação de numeração de documentos, porque se eu fizer um merge, eu posso ter sobreposição de numeração, né? Então a ferramenta também faz essa análise. Ela também faz análise de hardcodes, né? Nas customizações, e faz uma análise de integrações, das interfaces que estão no seu ambiente, tá? Qual que é o grande diferencial dessa ferramenta? Essas análises, todas elas são rastreáveis, você consegue entrar em detalhes, eu tenho um demo que eu vou mostrar em breve, tá? E eu também consigo aqui trazer as informações com histórico, ou seja, eu vou buscar informações, vamos supor, quero ler só dos meus últimos 5 ou 10 anos, que é o que é mais relevante de eu obter informações que de fato é que ainda existe para o meu novo S/4HANA, que eu quero levar para lá. Não uma transação que eu usei há 20 anos atrás. Então a ferramenta faz essa análise, tá? Eu tenho aqui toda a parte de análise de interfaces, então é um interface scan, ele checa todos os seus APIs, ele se conecta ao seu SOLMEN, tá? Tenho aqui a parte de testes, então o que é isso? Isso aqui é uma ferramenta de cópia para ambiente de testes, então ele também tem um embaralhamento de dados, enfim, você consegue replicar dados com maior facilidade. Aqui é a parte de transformação, essa aqui é a parte mais importante no cenário Bluefield, né? Então, o que eu tenho? Tenho uma ferramenta de migração de client, um cockpit de transformação, tenho um cockpit de transformação de conteúdo, né? Eu tenho aqui uma ferramenta de otimização de downtime, uma ferramenta de verificação de consistências, uma ferramenta de automação de testes, tá? Tenho também aqui a parte da ferramenta que cria o meu ambiente Shell Creation, e tenho aqui a ferramenta que faz todas as predições e simulações, tá? E como que eu uso isso no meu projeto? Dependendo do tipo de projeto, é uma determinada ferramenta que é utilizada. Então, eu tenho lá um projeto de Move, tenho um projeto de Merge, tenho um projeto de modernização, harmonização, tenho um projeto de Carve-out, tenho um projeto de ambiente de teste, somente um assessment, e eu tenho aqui um projeto de análise de interface. Então, para cada tipo de projeto, são determinadas ferramentas que são utilizadas, tá? E como que funciona a minha jornada, né? Então, o que é um projeto hoje de conversão? Então, um projeto de conversão hoje, a gente pode separar ele, um brownfield, né, por exemplo, em 7 etapas, basicamente, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um banco de dados muito grande, né, ou até mesmo com informações obsoletas de determinadas empresas, o que eu posso fazer? Eu executo um archive no passo 1 para eu reduzir a minha base de dados e conseguir otimizar o meu downtime, né? E, obviamente, também consumir menos banco no meu S/4HANA. Tenho que executar obrigatoriamente uma conversão para o NewGL, eu tenho que fazer a implementação do Business Partner, há casos onde ainda tenho que fazer a conversão do Unicode, para depois disso executar a conversão do meu Brownfield. Executei o meu Brownfield, legal, peguei o meu ECC e transformei ele no S4. Só que assim, eu tenho outras necessidades. Então, o que existem de outros projetos, por exemplo? Preciso fazer um merge dentro desse S/4HANA. Preciso fazer um processo de back to standard, preciso eliminar Zs, né? Vamos utilizar as funcionalidades do S4 e não Zs, né? E eu tenho também a possibilidade de utilizar novas funcionalidades que o S4 me traz. Então, vamos usar o potencial da ferramenta. Então, falando nisso, a gente está falando de 7 projetos. Então, são 7 go-lives, 7 testes integrados. Eu estou consumindo recurso de TI, estou consumindo recurso de usuário, estou abrindo 7 RFPs, estou correndo um risco gigante de qualquer um desses projetos eu ter change, ter algum rollback, ter prorrogações, enfim, eu estou consumindo valores altíssimos dentro de um tempo super longo, né? E como que nós, o que nós trazemos como proposta, com uma solução para esse caso? Nós trazemos o Bluefield, né, onde em um único projeto, de uma única vez, nós executamos todos esses passos, todos os 7 passos de uma vez, tá? Então, você abriria uma única RFP em um único projeto, consumiria os seus recursos uma única vez, um único ciclo de teste integrado, um único go live,
Enfim, é uma redução aí de até 80% em tempo e esforços, uma redução de custos gigantesca. Você também consegue fazer a migração seletiva de dados, transformação de negócio, trazer somente histórico dos últimos 5 anos, ou sei lá, determinado módulo eu preciso de informação preditiva, eu vou trazer 10. Então é possível fazer tudo isso. E o que é exatamente o Magenta Field? O Magenta Field vamos trazer para você entender o seu negócio e trazer para você a melhor abordagem para você fazer a conversão para o S/4HANA. Vamos fazer essa quebra de paradigma de que é um projeto complexo, difícil. Vou deixar lá para o fim da manutenção, mas eu preciso da solução, porque o SC é um produto que ele parou de evoluir em 2014. Eu tenho aqui a possibilidade de usar o S4. Pessoal, vamos usar o S4. Vamos trazer competitividade para dentro da empresa. Vamos usar uma ferramenta consultiva, né? E aqui eu tenho uma demonstração do Crystal Bridge, né, que eu posso executar para vocês, que é um ponto bem interessante. É uma apresentação super rápida, tá, pessoal? A ideia assim, é só dar um flavor, né, do que é a solução. No final, ela também consegue trazer para vocês diversas informações de simulação do que seria a implementação da S/4HANA, mostra aí toda a utilização, né, do seu S4, então, efetivamente, quais transações você utilizou, o que você vai precisar utilizar lá no seu Fiori, mostra o volume de dados de todos os objetos existentes, tanto configurados quanto de informações colocadas, problemas de performance, excessos de utilização de determinadas funcionalidades, que pode ser alguma configuração que não esteja legal. Enfim, eu consigo trazer tudo isso em informações para vocês, tá? Então, essa aqui é a demonstração do Crystal Bridge, ok? Então, vamos começar a demonstração agora. O browser, já estou logado aqui no System Scan, né? Vou acessar aqui a visualização do scan, né? Então, logo o primeiro passo, né? Ele já traz aqui diversas recomendações. Eu tenho aqui a informação de qual sistema, né? No caso é o DCO Mandante 800, né? Que eu estou fazendo aqui a análise. Então ele tem aqui um resumo, né? Eu posso abrir esse resumo. Aqui no caso estou abrindo tudo. Aqui, por exemplo, programas Zs, né? Então tudo que eu tenho de customização, quantos por cento que está sendo utilizado esses Zs, a quantidade total, o sistema operacional, eu tenho aqui o banco de dados, se está atualizado ou não está atualizado. Eu consigo visualizar aqui a minha estrutura organizacional, então começo aqui pela localização das empresas no mapa, onde, né? Aqui eu consigo visualizar um mapa de cor, onde a identificação da quantidade de empresas. Aí eu também consigo ter uma visão da estrutura organizacional, né? Nessa visualização da estrutura organizacional eu tenho um mapa aqui, né? Então começa pelo mandante, lá no meio, né? O client. Aí depois eu tenho a visualização das empresas que estão, né? Depois a visualização das plantas, né? Dos centros, né? Filiais. E aqui a visualização das organizações de compras e organizações de vendas. Aí eu consigo splitar, né? Tenho a informação de cada planta, cada empresa, cada item que eu vou clicando aqui, eu consigo ter uma visualização. Aí eu tenho também visões da aplicação, então a visão do customizing, né? Ou seja, das configurações da aplicação. Então, por módulo, né? Aqui, por exemplo, o CO, né? Todos os dados que existem dentro, né? Que estão configurados. Sempre há informação, né? Das quantidades, enfim, para cada item que eu vou clicando aqui. Tem aqui também a visualização dos desenvolvimentos, né, dos objetos Zs dentro do ambiente. Aqui é bem interessante, né, porque nesse mapa eu já tenho aqui a visão por módulo, né, quais são os desenvolvimentos que estão apontados em cada um, qual que é o tipo de desenvolvimento, né, se é uma tabela, se é um programa, se é uma transação, se está em uso, se não está em uso. Nota-se aqui, né, que eu vou passando o mouse aqui, ele vai mostrando a quantidade de objetos relacionados, né? No caso aqui a quantidade de transações, impacto.
Aqui eu tenho a parte de dados, né? Então, matriz de uso, né? Isso aqui é bem importante porque existem dados que podem estar obsoletos ou muito antigos, né? Aqui no caso, cada cor, né? Conforme ele for ficando mais escura a caixinha lá embaixo, né? Aqui vamos mudar o label. Você consegue ter uma visão do quanto está sendo utilizado. Aqui eu tenho a parte da utilização de transacional, né? Então, pode dizer aqui de processos, né? Em uso. Aí eu também tenho outras visualizações de dados, né? Que é importante. Aqui eu tô fazendo um resumo, tá, pessoal? Aqui eu tenho, tá vendo? Para cada módulo, né, cada frente eu tenho aqui as utilizações das tabelas, né, maior em quantidade, eu posso splitar, então no caso aqui eu vou abrir o FI, né, aí eu tenho as tabelas de FI, né, utilizadas, aqui eu tenho outros dados, né, análise de performance, análise de execution runtime, né, eu tenho aqui visões técnicas, né, aqui eu tenho também aqui a análise das integrações, então iniciando aqui por um overview, né, das interfaces que estão sendo utilizadas nesse ambiente demo, né, que é bem interessante, pessoal, porque ele mostra a quantidade de dados recebidos, quantidade de dados enviados, quantidade de conexões, chamadas. Eu consigo também fazer um filtro pelo período, tá vendo? Aqui no caso de abril a maio de 2019. É bem interessante que a gente tem aqui diversas informações, né, todas as conexões que estão relacionadas a essas integrações. Então, no caso aqui eu tenho o PIP, né, conectado ao USP, são duas conexões. Quais são as integrações, né, uma RFC e uma IDO. Aí eu tenho quais são as conexões, chamadas, o volume de dados, né, quanto que foi enviado, quanto foi recebido, para cada objeto, né, e para cada tipo de objeto. Então isso aqui é bem interessante. Bom, enfim, é isso aí, pessoal. Isso aqui é uma visualização muito rápida do Crystal Bridge, só para vocês terem um gostinho aí, né, em tempo real. Mas a ferramenta ela tem muitas outras funcionalidades também. Bom, pessoal, agora demonstramos para vocês o Crystal Bridge e agora a gente tem uma surpresa aí para vocês, né? Então, a gente pode fornecer aí uma avaliação gratuita, né, do Magenta Field utilizando o Crystal Bridge, ou seja, a gente executa esse scan no seu ambiente, né, faz análise, garanto a vocês que esse scan ele não traz nenhuma informação confidencial, nós temos todo um NDA aí por trás, tá? E também não gera nenhum impacto em performance. Recomendamos que seja rodado na produção, mas se não for possível, nós podemos rodar no QAS, desde que, claro, ele esteja mais atualizado. Enfim, quanto mais atualizada a informação, mais preciso será o report, tá? Dentro dele você consegue simular carve-out, merge, enfim, diversos cenários possíveis para a tomada da sua decisão, tá? Porém, o que nós pedimos a vocês, né? Essa avaliação gratuita nós disponibilizamos aí para os 20 primeiros clientes, né? Basta preencher o nosso quiz e aí será um grande prazer aí poder disponibilizar essa ferramenta para vocês, tá bom? Muito obrigado, deixo aqui o meu contato e fico totalmente à disposição e será um grande prazer aí atender toda a necessidade de vocês. Muito obrigado.